Você está pensando em se alistar e servir o exército? Talvez essa escolha não seja a melhor para você. Quer saber um pouco por quê? Espera mais um pouco, mas é claro, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse e comenta aqui se você já serviu o exército e qual foi sua experiência. Me chamo Sequeira, tenho 24 anos de idade. Atualmente eu trabalho no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, sou soldado lá e eu vou te falar o porquê você talvez não deva entrar para o exército, pelo menos na minha opinião, no meu ponto de vista. E é claro, isso só em alguns casos. E eu falei aonde eu trabalho, não para me gabar, nem por nada, mas só para mostrar um ponto de vista que dá para chegar em alguns lugares interessantes sem necessariamente você entrar para o exército, que é a dúvida que muito jovem acaba tendo na mente. Pô, tô com 18 anos, o que eu faço? Espera que eu vou te falar. Pelo menos vou te dar o direcionamento. Mas antes eu vou falar a minha história. Quando eu tinha 18 anos, eu não trabalhava de carteira assinada. Eu fazia alguns bicos, então ganhava muito pouco durante o mês. Porque eu fazia alguns bicos de fotografia, às vezes eu ia ajudar meu pai em algumas coisas, mas geralmente eu ganhava na fotografia o dinheiro. Então na minha mão caía pouquíssimo dinheiro todos os meses. Porém, naquela época, mesmo vindo de escola pública, eu já tinha conseguido uma vaga na faculdade pelo ProUni. Então, antes dos 18 anos, eu já tinha entrado na faculdade e eu já tinha uns planos do que eu queria fazer um pouco, embora não estava muito claro na minha mente. Mas eu lembro que bem nessa época foi onde começou a florescer a minha vontade de estudar para alguns concursos. Então eu sonhava em trabalhar na PRF, em algumas coisas, e eu já estava naquele lance de, pô, eu tenho que procurar algo melhor, eu tenho que querer. Então foi um ano que eu não trabalhei de carteira assinada, né? Graças a Deus a gente era uma família pobre, mas não precisava, assim, não precisou de eu ter que trabalhar antes para manter, entendeu? Dava para sobreviver sem falta nada para ninguém, pelo menos de comida. E o que acontece? Eu usei esse ano para eu pensar realmente no que eu queria, porque eu sei que com 18 anos, 17, você não sabe o que você quer, entendeu? Você está muito em cima do muro. E foi então que eu comecei a procurar sobre concursos, e aí surgiu o alistamento para eu fazer. E aí eu cheguei lá, eu lembro do dia até hoje, eu tive que ir lá no quartel da Undina, que é aqui em Salvador, e no meio do caminho eu conheci até um rapaz, e ele me falou da vontade dele de ir pro exército. E eu, novo, né, inclusive eu fui com minha mãe nesse dia, e eu observei assim e falei, porra, velho, o exército, sabe, o cara fardado fica massa, o cara, né, paloso vai estar com arma, com fuzil, sabe, aquele lance de adolescente. E foi então que na hora que me fizeram a pergunta se eu queria me listar ou não, eu acabei estando sobre a faculdade, entendeu? E que eu fazia na época, faculdade de publicidade e propaganda, ou era cinema, tô na dúvida. Mas enfim, quando me falaram, depois que eu falei da faculdade, que tinha uma opção para quem fazia só faculdade, que era o NPOR, eu me interessei, entendeu? E aí eu falei que eu queria tentar entrar no NPOR. Que para quem não sabe, é, para você, quando você vai se alistar, ele pergunta para vocês, pelo menos no meu lugar foi assim, se você já tem faculdade e tal, e se você está fazendo, e aí você pode entrar como soldado, né? Você vai entrar como recruta e vai subindo lá até chegar a soldado, talvez cabo, enfim. Ou você pode tentar ir para como se fosse um oficial temporário, que basicamente é o que o NPOR é. Não me aprofundei muito sobre o tema, mas é basicamente isso. Então você vai entrar como NPOR e você vai estar num posto mais de liderança, entendeu? De você ganhar muito mais e também o serviço já é um pouco mais diferente. Mas enfim, me interessei. Foi então que nessa época aí eu comecei a treinar para o TAF. Treinei. Meu medo de não conseguir bater os índices estava muito difícil na época, treinando sem muito direcionamento. Até um colega me ajudou. Mas acontecia de eu perder no TAF. E aí quando eu perdi no TAF, falou, ó, suas opções não terminaram aqui. Você vai tentar ir, você vai ter que ir para a base aérea aqui e lá vai ter o alistamento de soldado. Foi então que eu fui. E aí eles pediram documentos, né? Eles juntaram todo mundo lá na fila. E aí pediram que a gente, né, atualizasse alguns documentos, mas trouxesse certificados para
que quem tivesse mais cursos pudesse passar na frente e entrar. Eu tinha vários certificados de cursos, porque eu já tinha feito muitos cursos, mas não levei nenhum, porque eu não queria. Porque nesse momento eu já tinha certeza de que eu não queria virar soldado. Por quê? Porque no momento que eu perguntei pro rapaz sobre a minha faculdade, se daria para estudar ou não, ele falou que não daria, que eu iria ter que trancar. E realmente, nos primeiros meses, você precisa trancar. Então naquela hora que eu não tinha pandemia nem nada, que eu já estava fazendo faculdade e que eu estava naquela dúvida de concurso, qual estudo, fora o fato de que eu ainda estava fazendo alguns trabalhos de fotografia, foi aquela opção ali, foi aquele momento ali que eu disse que não valia a pena para mim. E eu não alistei, chegou a pandemia, eu tive que depois trabalhar em mercado durante 3 anos, enfim, já contei a história num vídeo desse aí, que vai estar na descrição. Mas a lição que eu trago é essa. Talvez o alistamento para você não valha a pena se você já tiver certeza de onde você quer chegar. Porque às vezes sua realidade é uma realidade financeira que não é a melhor, mas não é instável. Ou seja, não falta nada dentro da sua casa. Você já tem pessoas que vão te ajudar ali de alguma forma a você estudar para algum concurso. Então, se você já sabe onde você quer chegar, pense um pouco. Se você quer virar um soldado da polícia militar, quer virar um soldado da... soldado não, mas um investigador da polícia civil ou em algum outro concurso que geralmente tem muitas vagas, talvez o melhor a se fazer é conversar dentro de casa, falar: mãe, pai, preciso de 2 anos. E esses 2 anos comer livro, pô. Por que eu tô te falando isso? Porque o exército vai te fazer com que você tenha uma dedicação de tempo muito maior no trabalho, que é temporário, pô. E o salário não compensa tanto assim. É um salário que para alguns não compensa, porque esses alguns que eu tô te falando não precisa ajudar dentro de casa. Entendeu? Então pense um pouco se realmente entrar no exército é bom para você. É claro, eu estou falando aqui no caso de uma pessoa que não precisa ajudar dentro de casa, que não vai luxar, mas também não vai faltar comida, nem água, nem luz, nem internet. Mas se seu caso é outro, desconsidere isso. Se você é uma pessoa que precisa ajudar dentro de casa, que você precisa de um emprego estável, então talvez o exército realmente vá te ajudar. Mas é claro, tudo tem um preço. Não pense, não vá pro exército achando que lá é colônia de férias não, pô. Observe também ao seu redor. Se você não consegue um emprego que vai te dar horas mais para você estudar, porque às vezes o exército ele pode te fazer, inclusive, se distanciar mais do seu sonho. Porque eu conheço pessoas que deveriam já ter passado em alguns concursos e, é claro, não vou dizer que a pessoa dedicou 100% no estudo e tal, porque eu também conheço pessoas do exército que passaram em concurso, mas às vezes, seja o exército, seja algum trabalho que é puxado, talvez está te privando de você conquistar outro sonho maior por falta de tempo. Nem todo mundo é pro exército. O exército não é para todo mundo, a verdade é essa. O exército é para aqueles que querem realmente amadurecer. Você pode ser o cara mais bagaçado do mundo, né? Pode ser o pior, entendeu? Mas se você realmente quiser servir o exército e se dedicar ao máximo, lá dentro você vai melhorar muito, pô. Porque o exército é uma fábrica de amadurecer homens. A verdade é essa. Eu conheço muita gente também que o exército, e agora eu não estou falando mais de dinheiro, mas o exército, ele fez a pessoa melhorar da água pro vinho. A pessoa que às vezes era desligada, que não queria nada com nada, entrou no exército, teve aquele choque de realidade. E aí desenvolveu muito mais. E aqui fora, depois que saiu, ela acabou utilizando isso do exército para a vida pessoal dela e para o trabalho também. Mas é claro, eu estou falando aqui, e o foco desse vídeo talvez seja, para pessoas que tá com 18 anos, às vezes não sabe muito bem o que quer, ou até sabe, que na verdade é mais para quem sabe, e que às vezes fica naquela onda de, pô, meus colegas estão indo pro exército, eles já vão ganhar o salário ou não, mas espera, pô. Pra quem tá estudando para concurso, principalmente para concursos tipo a AMAN, outros concursos maiores aí, pô, você entrar pro exército com 18 anos, sendo que você não precisa ajudar dentro de casa, né, você não precisa trabalhar, isso vai fazer você desfocar muito, pô,
do seu estudo, entendeu? Às vezes o exército, ele vai te dar um empurrão, mas às vezes ele vai te, ó, segurar. Por quê? Porque você vai ter uma outra rotina que, se você estiver dentro de casa estudando para algum concurso, tipo AMAN, PRF, PM, CBM, você iria, tipo, se você não tivesse outro trabalho, você iria ter mais tempo. Então, assim, pense um pouco. Eu sei que com 18 anos a gente se compara muito. Se compara com nossos colegas, amigos. E eu vou te dar até um spoiler, isso nunca vai parar de acontecer. Mas com 18 anos, o que você menos precisa é de pressa. O que você mais precisa é de você botar a cabeça no travesseiro, pensar o que você realmente quer, entendeu? E fazer escolhas, que às vezes não vai ser fácil, vai ser difícil, entendeu? Mas é você, o que você não pode com 18 anos é seguir a manada, porque nessa idade muita gente faz merda. É muita gente fazendo merda o tempo todo, é muita gente indo atrás de colegas, de amigos, e nem sempre um amigo ele tem uma escolha tão boa como você acha que é a melhor escolha para sua vida. Não sei se ficou claro, entendeu? Então, assim, se você quer estudar para algum concurso, quer, sabe, correr atrás realmente de algo melhor, pense antes para ver se realmente vale a pena. É melhor, às vezes, dar um passo para trás, entendeu? E dar três para frente do que você tentar dar um passo maior que a perna. E é isso, estou te falando isso porque eu tô te falando. Porque talvez eu, se com essa mentalidade que eu tivesse hoje, que eu tô hoje, se eu tivesse voltado lá atrás, talvez eu faria um pouco diferente, entendeu? E talvez eu chegaria no corpo de bombeiros muito mais rápido, entendeu? Por conta disso, porque eu fiz algumas escolhas, né? Priorizei logo ter meu ganha-pão. E eu, às vezes eu não parei para pensar no meu estudo, entendeu? No meu estudo certeiro que é para concurso, entendeu? Embora, é claro, tem outros concursos, tem outros trabalhos que você pode ganhar muito mais até. E outras realidades também que você pode ganhar até com a internet. Mas é isso. Eu não sei se ficou claro a minha mensagem, mas quero que você comente aí embaixo sua experiência. E é isso. Até o próximo vídeo, se inscreve, valeu.